estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida, conduzindo os seus passos. Hoje estamos baseando em Romanos capítulo 15, o verso 13, que nos diz assim: E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. No contexto de Romanos capítulo 15, o título é até agradar ao próximo e não a si mesmo. Vamos voltar só alguns versos para que posteriormente eu comente a respeito do verso 13, que é o verso central. O verso 4 diz assim: Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo de pensar de uns com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unanimamente em uma só voz, glorifiquem Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma promoção de unidade, de união, em prol de falar unicamente o que vai glorificar a Deus e a Jesus Cristo. E para que isso ocorra, é necessário o agir do Espírito Santo. Por isso que o verso 13 fala no final, para que nós sejamos ricos na esperança no poder do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, os versos 22 a 23, fala do fruto do Espírito Santo. E um deles fala a respeito dessa questão de paciência, amabilidade, longanimidade. Tudo isso em referência a nós termos mais paciência para esperarmos no agir de Deus nas nossas vidas e também ter paciência com as pessoas ao nosso redor e acolher os outros com amor. E claro que com a sabedoria do Senhor, nós vamos aconselhando as pessoas ao nosso redor e ao passo do tempo vai percebendo que as pessoas individualmente vão precisar buscar o Espírito Santo de Deus. Nós podemos aconselhar, dar o caminho que nós trilhamos para que tivéssemos uma comunhão com o Senhor, a ponto de nós termos essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz dele e sermos luz e bênção na vida das pessoas. Mas a minha espiritualidade eu não posso dar para você. Eu não posso dar para você a minha comunhão com Deus. A maneira como o Senhor se comunica a mim não é a mesma que vai se comunicar com você. Aqui no verso 13, fala de um Deus de esperança. E eu também gostei do termo que é utilizado no verso 5, o Deus da paciência. O Senhor tem muita paciência conosco, para que possamos entender a respeito da esperança que Ele quer colocar nos nossos corações cada vez mais convicção. E para isso nós precisamos orar e ter momentos para estudarmos a palavra. Apesar de ser um desafio, porque não é comum nós termos este desejo de orarmos e estudarmos a palavra. Isso é algo espiritual. Por isso que é necessário todos os dias nós clamarmos pelo Espírito Santo. Porque a missão do Espírito Santo, que está em João capítulo 16, é justamente esta: nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos conduzir a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E a verdade é Jesus, conforme é dito em João 14, verso 6. E toda a palavra revelada aqui que nós temos acesso na Bíblia é a verdade, conforme João 17, verso 17. Então, nós precisamos constantemente do Senhor. Romanos capítulo, na verdade, me corrigindo, João capítulo 15, fala a respeito da videira e o Senhor disse que nós precisamos estar ligados a Ele, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. E de fato,
essa dependência no nosso Deus Pai. Por isso que o reino dos céus é conforme das crianças. Por quê? Porque as crianças são dependentes do Pai. Nós precisamos dessa dependência. As crianças facilmente perdoam e nós precisamos também, pelo poder de Deus, aprender a perdoar. Aqui fala também que o Senhor vai nos encher de toda alegria, queridos. Volta ao Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria. Mas não é uma alegria simplesmente por uma circunstância realmente agradável e feliz. É você ter a alegria da certeza da presença do Senhor conosco, apesar de as circunstâncias ao seu redor não estejam tão favoráveis. Por quê? Porque você está com um olhar para muito além, um olhar de fé para a eternidade. Todo choro, todo pranto findará. E finalmente teremos plena alegria. Você percebe que nesse mundo só são alguns momentos de alegria? Não é algo pleno e constante. Por isso que parece para nós até utópico, assim, real, mas nós que cremos pela fé que isso sim vai acontecer. Que não nos acostumemos com a maldade deste mundo, e sim que vai tudo passar. Mas o que permanece para toda a eternidade é o amor de Deus e a promessa de que Ele, o nosso amado Jesus Cristo, voltará nas nuvens dos céus e teremos, sim, plenamente uma vida feliz na companhia do Senhor. E a paz na fé que vocês têm. Como está a sua fé? Como está a sua esperança no Senhor? Hebreus capítulo 11, versos 1 ao 13, ele descreve sobre o que é fé. E de fato, fé vem muito mais da nossa experiência espiritual do que meramente nós conseguirmos expressar em palavras. Há um breve conceito em Hebreus 11, versos 1 ao 3, mas basicamente é algo sobrenatural, meus queridos. E essa paz aqui, Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9, verso 6, a profecia diz que ele é o príncipe da paz. E Filipenses 4, versos 6 e 7, fala a respeito de ansiedade, de preocupações e que nós precisamos e dependemos da oração para nos comunicarmos com o Senhor. E assim, por meio de Jesus Cristo, nós termos a paz que excede todo entendimento. É a paz do próprio Deus em nós. E isso é acessível pela fé. Em uma outra ocasião, o Senhor Jesus disse que deixaria realmente a paz dele conosco. Não como o mundo dá, porque é uma paz circunstancial. Depende de uma circunstância estar boa para que você possa sentir paz. E a paz que excede todo entendimento é você passar por uma situação pela qual uma pessoa que não tem fé e esperança ficaria agitado, ficaria desesperado, e você está com serenidade, você está com paz, você está dependendo do Senhor, escondendo a sombra do Onipotente e deixando o Senhor ser Deus na sua vida e resolver essa questão. Apesar de ser desafiadora, nada é impossível para Deus. Há momentos realmente, meus queridos, que nós precisamos nos aquietar e deixar Deus ser o Senhor das nossas vidas. Porque quando o Senhor faz, tudo se alinha perfeitamente. Mesmo que demore um tempo, mas o Senhor é perfeito em tudo que faz. Apenas creia, porque Ele tem todo o poder, Ele ama você, Ele ama a sua família,
independentemente do que esteja passando, tudo vai se ajeitar pela graça de Deus, não conforme você quer, e muitas vezes o Senhor vai mudar o seu coração, a forma como você enxerga essa situação, vai cuidar de você e pode ser que a situação demore para mudar. Mas como o Senhor está aqui no seu ser, cuidando de você, você passa com paz, com leveza e com serenidade. Muitas famílias estão passando por momentos desafiadores. E somente a graça e a força do Senhor para sustentá-los nesses momentos. Aqui também nós aprendemos Romanos 15 a respeito da união e de amarmos uns aos outros. O resumo dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não sabemos amar se não aprendermos com o Senhor por meio do Espírito Santo. O fruto dele, o primeiro, é o amor. E você precisa clamar diariamente pelo Espírito Santo, porque é ele que vai produzir em você amor, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, mas de Cristo transparecendo na sua vida. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, santo, santo, santo é o teu poderoso nome. Louvado sejas por toda a eternidade. Pai querido, nos ajude a amarmos mais o nosso próximo, a termos mais paciência, a termos palavras de esperança e que a nossa vida testemunhe da tua graça. Abençoe, Senhor Deus, as famílias. Cuide, Senhor Deus, de cada uma de suas necessidades, conceda força, um entendimento a mais a respeito da situação pela qual estão passando e que estão sendo sustentados pela força do Senhor. E quando o Senhor está cuidando de nós, Ele ao mesmo tempo está providenciando uma ação sobrenatural nas questões que nós estamos apresentando. E pode ser que não ocorra como nós esperávamos, mas o Senhor sempre faz o que é melhor. E nós precisamos crer no seu agir e na sustentação que Ele tem concedido a cada um de nós por meio da sua presença. Pai querido, peço que o Senhor conduza, Senhor Deus, as pessoas para ter mais momentos em oração e aclamar pelo Espírito Santo para que assim tenham uma real mudança na sua vida e possam ser luz e bênção a todos ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.